Tecnicamente falando, numa perspectiva intrafísica, o conceito de morte é um estado natural do corpo humano. É quando o coração para de bater, a circulação sanguínea é interrompida, passamos a não conseguir respirar com os nossos pulmões e, por fim, o cérebro físico se desliga totalmente na matéria. Existem vários estudos no contexto da dessomatologia que abordam de forma isolada para fatos ou fatos extrafísicos que uma consciência vivenciaria na sua transição, na transição da dessoma, né? O que eu trago aqui para vocês é uma espécie de ancoragem desses conhecimentos isolados, de uma perspectiva que possa ser pedagógica e tarística, né? E junto eu acrescento algumas ideias, algumas neoideias, frutos, como hipóteses, frutos de estudos, de leituras e de vivências assistenciais, para construir um panorama, né, desse ciclo pós-dessoma da consciência, ou como eu chamo, um ciclo transredessomático da consciência. Compartilho com vocês. E o que seria o ciclo transredessomático? É um neoconceito que se refere aos parafenômenos experienciados por uma consciência dessomante, homem ou mulher, nos instantes que sucedem à desativação do corpo biológico, podendo ocorrer de forma rápida, em minutos ou poucos dias. O pós-mortem, o traspassamento ou traspasse da pessoa no momento após a morte. Também é chamado o além-túmulo, o período purgatorial, ou também, dentro do sistema de crença, o sono dos justos. Serão algumas sinonímias que podemos aqui colocar relativo ao ciclo transredessomático. Nos instantes que ocorre o descarte do corpo biológico, ocorreria, segundo esses estudos, uma espécie de contração, de constricção, né, do sistema nervoso e muscular, segundo os estudos. E no impulso involuntário, buscando a sobrevivência biológica, esse momento seria precedido de um verdadeiro tsunami cerebral, como é usado, onde ocorreria a intoxicação e a destruição das células. Como hipótese de minhas pesquisas, sobrevindo à morte orgânica, né, nesse processo, cessaria a atividade das bioenergias energossomáticas, ocorreria uma paralisação das atividades, levando à desagregação das moléculas celulares do corpo físico. Daí vem aquele processo de fermentação orgânica que gera, muitas vezes, existem relatos de consciências, consciex, que sentiram as sensações extrafísicas de trefação, né? Isso aí existem relatos quando consciex que passaram por um processo de uma dessoma patológica. Então, voltando, com a desagregação das moléculas do corpo físico em desativação, a consciência dessomante seria compelida, né, também a fazer uma contração do seu paracorpo psicossomático. Essa contração ocorreria das paramoléculas do paracorpo, eu chamo de estólise biossomática, né? Estólise vem do termo da contração-constrição, né? Que levaria aí ao esgaçamento, né, dos paratecidos do paracorpo psicossoma, o que comprometeria, nesse processo de contração das paramoléculas, as junções fluídicas que intermediam o corpo energético, né, intermediada pelo corpo energético energossoma, que estaria nessa fase aí, desprendendo-se da matéria física densa do soma de forma lenta, né? Nesses casos, que a equipe dessomaticista proveria o rompimento do fio magnético, se dando assim o descarte do corpo físico, da dessoma. E durante a estólise biossomática e antes do rompimento
do cordão de prata, se daria um processo também, por hipótese, de processamento parcial da energia vital do energossoma, sendo processado, ficando imantado no veículo de manifestação psicossoma, que agora a consciência passa a ser uma consciex. E esse lastro residual das bioenergias no energossoma, o corpo holochacral, que seria justamente para manter esse corpo holochacral, que a consciex manteria, por conta desse resíduo, que ela manteria certas sensações biológicas ainda sentidas, né, como hipótese. A maioria desse espectro etérico, né, que compunha o energossoma, ele ficaria já desapegado, no caso do corpo físico também. Então, ocorre essa drenagem parcial psicossoma, e o restante ele ficaria, de certa forma, desapegado do corpo físico, mais próximo ao corpo físico, que vai ser decomposto junto com o corpo físico, num processo de decomposição, que normalmente é aquela névoa violácea, né? Aquelas neblinas, às vezes é vista muitas vezes à noite, no cemitério, né? É muito visto isso. E o que seria, então, a próxima fase, a fase de revivência mnemônica? Então, durante um determinado momento que está ocorrendo a estólise biossomática, a consciência passaria por um processo de recapitulação de sua vida, de forma assim, sintetizada e rápida, quadro a quadro. Todos os recantos da memória, do segredo, dos momentos mais marcantes seriam revistos pela consciência nesse momento. Êxitos e fracassos, amores e ódios, e, com isso, revelaria uma tendência do seu pensene, uma tendência que foi a tendência da sua vida de pensenizar, né? a sua pensenidade na vida, melhor dizendo. Ocorreria, então, essa revivência seria como um flash, né, em nossa tela mental, o momento onde a consciência, vivenciando, né, esse flash, ela perderia por completo a noção de tempo, ficando inconsciente do que está acontecendo, vivenciando somente na sua tela mental esses flashes. Então, ocorreria assim como uma revisão da sua vida, né, com lembranças, por exemplo, de um grande amor que teve, do nascimento de um filho, a viagem inesquecível que ocorreu, o momento que houve uma satisfação, ou momentos que ocorreram muita satisfação na sua vida, mas também a consciência vivenciaria momentos de medo, observaria os momentos que teve medo, de angústia forte, de remorso, momentos de arrependimento, de autoculpa, e outras emoções que sejam boas ou mais densas que tenha experimentado durante a sua existência física. Todas essas emoções vão repercutir fortemente, por hipótese, no estado consciencial, que pode gerar uma sensação de bom ânimo e completude, né, do que vivenciou, ou pode também gerar comoções, uma reação emocional mais intensa, podendo levar até um estado de melancolia extrafísica por parte dessa consciência dessomante, né, que a gente chama de melex. Agora, tudo isso vai depender da qualidade vibracional das emoções que foram resultantes dos sentimentos que predominaram em sua existência física, intrafísica. Ao término desse parafenômeno, a consciência já desperta, já experimentaria um estado, digamos assim, ela despertaria de forma aturdida, obnubilada, né, assim, sem saber o que está acontecendo, olhando para os lados, ou até mesmo pode despertar de forma, um estado torporoso, assim, sonolento, né, como se não tivesse acordado ainda, ao mesmo tempo está naquele meio do caminho. O que seria a histogênese psicossomática? Seria o momento onde a consciência dessomante, que antes tinha sido compelida, né, lá na fase de estólise biossomática, tinha sido compelida a uma forte contração do seu paracorpo psicossoma. Então, como resultado dessa contração,
que foi justamente onde houve o rompimento do cordão de prata, a consciência, agora a consciex, ela, ao despertar lentamente da revivência mnemônica ao chegar no final dela, ela reage justamente o oposto, ela reage como uma mola que foi comprimida, né? Expandindo o seu psicossoma e retomando aí o movimento das suas paramoléculas no paracorpo, o movimento energético dessas paramoléculas, que seria o início do que eu chamo de histogênese psicossomática, né? O processo de expansão. Então, o lastro bioenergético residual que ela trouxe, que ela reciclou durante a histólise biossomática, passaria a ser processado por essas paramoléculas que foram reativadas no psicossoma. Então, a consciex, ao despertar lentamente no extrafísico, passa a se perceber naquele molde psicossomático semelhante ao modelo físico que foi descartado, ainda que ela esteja ali aturdida, obnubilada, né? Mas ela começa a se perceber no mesmo molde, né? E vai despertando com maior ou menor grau aí de lucidez extrafísica, de acordo com o quão pesado ou leve tenha sido as emoções, né, relativo a esse processo das duas fases anteriores, principalmente a revivência mnemônica. E na histogênese psicossomática, a lucidez das ideias vai sendo retomada à medida que a consciex vai se despojando, né, digamos assim, das influências bioenergéticas daquela envoltura etérica, né, que ainda está imantada no seu psicossoma, aquele resíduo energético, bioenergético, à medida que vai reconhecendo outras consciências simpáticas à sua volta e vai dissipando aquelas névoas que estavam obscurecendo seus pensamentos nessa transição, o seu mental, né? Agora, algumas consciex podem permanecer retendo, né? Passando nessa fase, ela, ainda que se desperte, ela pode permanecer retendo esses resíduos bioenergéticos durante semanas, com meses e até anos, né? Que como eu havia dito nos casos mais patológicos, mas o comum mesmo seria ela levar alguns minutos ou horas para se despojar, para dissipar, né? Fazer a dissipação dessas resíduos bioenergéticos. Uma outra situação, no momento que ela já está desperta, a consciex, já desperta no extrafísico, ela passaria o que eu chamo de perturbação eletronótica. O grau de perturbação no pós-morte, que seria essa perturbação eletronótica, vai diferenciar bastante, assim, de acordo com o estado consciencial, no momento da morte biológica, né? E também vai diferenciar esse grau de perturbação, vai diferenciar também em relação ao gênero de morte que a consciência vivenciou na dessoma, né? Em casos assim, por exemplo, de mortes violentas por acidentes, suplícios e dessomas prematuras, como nós falamos, suicídio, a consciex, na maioria das vezes, ela se agarra à vida física, não acreditando ter dessomado, né? Ainda que a consciex suicida tenha atentado com sua própria vida biológica, ela não consegue acreditar que está dessomada, muitas das vezes, porque ela continua se vendo ali, ela identifica o corpo como sendo seu, né, que está ali, não compreende que está separado dele, né, muitas vezes acha que está, quando está ocorrendo um funeral, ela acha que está participando de um funeral de um estranho, uma força, ela não gostaria de estar ali, né, por quê? O que acontece? Porque ela se vê, ela se ouve, ela pensa, ela tem a sensação de estar respirando, ela se aproxima de pessoas, de familiares, fala com eles, não entende porque eles não a escutam. Então, é um processo, um momento difícil, né? Dependendo do grau de lucidez. Então, quando o grau assim, de lucidez é muito reduzido, ao retornar, né? Ao retornar na histogênese psicossomática, a consciência retornar, tomar consciência de si mesmo, nesse momento de perturbação, chama de perturbação eletronótica, e após vivenciar aquele momento de vivência mnemônica, a consciência ela fica
emocionalmente repleta de ansiedade e angustiada, quando existe esse grau de lucidez mais baixo, né? E ela, podendo essa consciência não perceber até o amparo que está tendo naquele momento, não consegue perceber, não consegue ver, não consegue sentir, e muitas das vezes, consciência, dependendo do grau, né, de lucidez extrafísica, ela pode permanecer na baratrosfera, né, em razão dessa densidade psíquica, o autoassédio mental e emocional a qual ela está se submetendo. E com isso ela acaba ficando exposta, né, a um heterossédio extrafísico, um heterossédio mental, um heterossédio emocional extrafísico, porque ela fica naquela condição em ambientes baratrosféricos, né? A transição assim da morte biológica, ela, dentro da visão das minhas reflexões nesse momento assim de perturbação eletronônica, como chamo, a transição da morte biológica ela funcionaria como um espelho da vida intrafísica que tivemos. Tudo que nos dedicamos, o que demos de maior grau de importância na nossa vida física, tudo isso, por hipótese, vai refletir nos instantes pós-morte, né, biológica, né? Então, por exemplo, se passamos a vida buscando riquezas exclusivamente materiais, né, não é que buscar estar em condições melhores seja ruim, mas buscar riquezas exclusivamente materiais, os valores materiais, um respeito egoísta, prazeres exclusivamente físicos, né, de teor físico, esse período de transição tende, o baixo grau de lucidez tende a ser penoso esse período, né? Causando assim um intenso sofrimento extrafísico nessa fase de perturbação, devido à consciência, nesse caso, a consciência, nesse caso, mantendo o envoltório, acaba retendo, né, o envoltório bioenergético a qual ela foi imantada e ela não conseguiu se desapegar durante o processo de histogênese psicossomática, e a consciência acaba, com isso, ali dentro da dimensão baratrosférica, né, da dimensão extrafísica em ambiente baratrosférico, ela acaba se sentindo excluída de dimensão extrafísica, porque ela ainda não dessomou totalmente, digamos assim, né, não fez aquela segunda dessoma, não descartou esses resíduos, mas, e, ao mesmo tempo, ela também se sente excluída do intrafísico, porque ela não está mais na dimensão física. Então, ela é muito difícil para esses conscientes, muito que viveram uma vida muito apegada, vivendo esses sentimentos e emoções, ela desistir de todos os seus bens, apegos físicos e emocionais, desistir de tudo de uma única vez, desapegando, para poder desapegar dessas sensações, dessa casca etérica. É muito difícil, não é uma coisa fácil, né? Não é um processo. Agora, essa vivência tende a ser especialmente sentida nessa fase, nesse fenômeno de perturbação eletronótica, principalmente pelas consciências com reduzida lucidez consciencial, de forma simpatológica, já aquelas consciências que buscaram exercitar dentro do seu momento, no seu momento existencial, ainda na intrafisicalidade, exercitar o que nós chamamos de hiperacuidade consciencial, ela tende a vivenciar esse processo ciclo transgressomático de forma mais harmônica, de forma mais evolutiva, proveitosa possível. É uma hipótese a qual eu levanto relativa à perturbação eletronômica. E podemos chegar aqui numa última fase, que eu chamo de I, que seria do ciclo transgressomático, seria a hiperacuidade assomática, né? Ou seja, já uma hiperacuidade, já sem soma, sem corpo físico, vivendo no extrafísico. Então, o que seria a hiperacuidade assomática? Seria aqueles casos onde, por um lado, quando a consciência ela conseguiu descartar totalmente na sequência, né, do processo vivenciando o ciclo, ela conseguiu descartar totalmente o energossoma, o seu corpo chakral, que seriam esses despojos residuais bioenergéticos que estavam imantados, né, ao seu corpo psicossomático. A consciência, ao descartar esses resíduos,
ela passa a viver com maior lucidez consciencial, né? A manifestar somente pelo psicossoma e seu mental soma, envolto às vibrações de sua própria psicosfera energética, é o que nós chamamos, na Conscienciologia, de que ela teria vivenciado a sua bitanatose, a sua segunda dessoma, como eu havia até mostrado logo no início da nossa palestra, né? Então, ela passa a ser considerada uma consciência lúcida, né? Ela está pronta para participar, por exemplo, ou retomar cursos intermissivos, né? Então, seria já uma consciência que viveu essa segunda dessoma. E o que pode acontecer também nessa fase da hiperacuidade somática, que seria aquelas consciências que também dessomantes, que já estão vivendo esse momento, né, essa dessoma, que já tenham completado o seu último ciclo de ressonâncias kármicas, que já findou, né, o seu curso evolutivo consciencial, na condição de serenão ou serenona, que estava ressomada, né? E ela necessita iniciar um novo estado, né, o patamar evolutivo, e para isso ela precisa desativar e descartar o seu veículo de manifestação psicossoma, né? E aí ela permaneceria a sua consciência apenas se manifestando no veículo mental soma, passando a ser considerada dentro do paradigma consciencial como uma consciência livre, é o que nós chamamos, que ela realizou essa consciência, essa consciex, no caso aí, em mental soma, ela realizou a sua tritanatória, a sua terceira dessoma no nosso orbe planetário. Finalizamos, então, o nosso bate-papo, né, com muita satisfação e alegria que eu tive essa oportunidade com vocês. Nosso tempo já está estourando, eu vou ficando por aqui, me despedindo, né? Me despeço de vocês. Nos vemos na próxima oportunidade. Um grande beijo para todos vocês. Paz e luz. Tchau, tchau.